Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da Bimob, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Me chamo Pedro Alvarenga e ocupo a posição de diretor de RI M&A da companhia. Comigo hoje estão presentes o Pedro Ripper, nosso CEO, e André Veloso, nosso CFO. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes poderão não só nos ouvir durante a teleconferência, mas também visualizar os palestrantes e acompanhar a apresentação. Adicionalmente, todos os participantes poderão acessar a tradução simultânea em inglês, caso assim desejem. No canto inferior direito, há um botão Interpretation. Basta clicar e selecionar a língua desejada. For those that don't speak Portuguese, we have an English channel that can be used by pressing the Interpretation button on the bottom right corner and choose the option English. Logo após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Bimob, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Bimob e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Pedro Ripper, que fará os comentários sobre os resultados desse último trimestre. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Muito obrigado, Pedro. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com nossos investidores e demais participantes. E a ideia, antes da gente mergulhar nos resultados do nosso terceiro trimestre, eu acho que vale a pena a gente fazer um recap muito breve, um pouco da nossa estratégia, principalmente como ela vem evoluindo e amadurecendo, e um pouco do nosso modelo de negócio. Então, nesse primeiro slide que a gente está apresentando aqui, Pedro, se puder passar, por favor. Já está aparecendo aí, Pedro? Para mim, continua mesmo. Murphy é infalível nessas horas, né? Acabamos de testar 3 segundos atrás. Estranho. Para mim mudou. Pensa. André, para você mudou? Porque, caso contrário, eu conheço a apresentação. Para mim não mudou também não. Também não? Aí é um problema. Vou compartilhar de novo. Um minutinho. Ok. Sem problema. Um segundo. Estamos vendo sua tela. Perfeito. Obrigado, Pedro. Como eu ia dizendo, vale a gente fazer um pequeno recap de um pouco do nosso modelo de negócio mais macro e depois da nossa estratégia. A gente tem um modelo hoje focado em 3 pilares que a gente vai descrever um pouco mais de serviços. A nossa área tradicional de atuação é na distribuição e monetização de serviços digitais, com uma ênfase em jogos e aplicativos móveis. Tá? A gente gradualmente expandiu para uma linha que a gente chama de microfinanças, que inclui também meios de pagamento digitais. E a gente tem uma terceira linha de negócios no modelo de venda de plataforma como serviço, uma espécie de um SaaS no mundo de plataformas. Nos 3 casos, é um modelo B2B2C, são plataformas e serviços microfinanças que chegam ao cliente final, e a gente trabalha em parceria com grandes empresas como uma espécie de um canal para a gente oferecer serviço ao cliente final. Historicamente, essas parcerias estão muito focadas nas operadoras de telefonia móvel. A gente vai comentar um pouco mais uma evolução desse modelo, onde a gente começa a estender essas parcerias para outras categorias de empresas e outras indústrias. Nosso foco também é um foco de fazer serviços que sejam bastante inclusivos, onde normalmente eles não eram acessíveis antes das ofertas da Bimob, seja por preço ou meio de pagamento. Isso acaba trazendo a gente para um centro de gravidade
mais focado em países emergentes. A gente, através dessas parcerias hoje, alcança um pouco mais de 2,5 bilhões de usuários, e a gente vem gradualmente estendendo esse modelo de negócio, mas mantendo, vamos dizer, um pouco desse mesmo pilar. Dando sequência, no próximo slide, é um pequeno recap de como é que a gente tem visto nossos caminhos, nossas avenidas de crescimento e um pouco como as aquisições que a gente anunciou justamente no trimestre anterior, como é que elas se complementam dentro dessa estratégia. A gente normalmente busca crescimento em 3 avenidas. A gente pode expandir o nosso alcance a novos clientes ou através da entrada em novos países ou novos parceiros, ou seja, quando a gente arruma um novo parceiro para trabalhar junto, a gente aumenta o nosso alcance a mais clientes. Isso pode ser nos países que a gente já está presente ou através da entrada de novos países. Segunda maneira que a gente pode crescer é, num determinado serviço, país que eu já lancei um serviço com um determinado parceiro, eu posso aumentar a penetração nessa base endereçável fazendo uso de canais digitais. O Bimob especificamente desenvolveu uma plataforma chamada Loop, que permite que a gente tenha vários pontos de contato com esses clientes. Então, uma avenida de crescimento é, nos mesmos parceiros de geografias que a gente já atua, a gente intensificar a presença desses canais digitais e, com isso, aumentar o nosso market share dentro desse mercado endereçável. E a última dinâmica, que é a que a gente vê aqui no topo desse tripé aqui, na medida que eu já tenho canais digitais e já atinjo um determinado segmento, a gente começa a entender mais do cliente e a gente passa a ter a possibilidade de oferecer mais serviços para o mesmo segmento de cliente que a gente já atua. Então, historicamente, tanto do ponto de vista orgânico, quanto mais recentemente no modelo inorgânico, esse tem sido o nosso mantra e nossas 3 avenidas. As aquisições que a gente concretizou, aliás, recentemente, a gente anunciou justamente na nossa chamada do segundo trimestre de resultado, mas a gente efetivamente fez o closing da aquisição da Tiaxa agora no início de setembro, ou seja, pegou o finalzinho do terceiro trimestre, e a gente fez a aquisição da M4U agora, uma semana atrás, praticamente, onde agora as 2 empresas já são de 100% posse da Bimob. Cada uma dessas 2 aquisições, elas complementam de maneira bastante sinérgica essa lógica dos 3 tripés. A Tiaxa tem uma complementaridade geográfica e de parceiros, que acaba ajudando a gente a aumentar o nosso mercado endereçável. Ela também traz uma complementaridade no eixo de serviços digitais, na medida que ela é um dos grandes líderes na área de microfinanças. M4U, fazendo uma comparação, ela não traz uma complementaridade geográfica do ponto de vista de criar uma geografia nova, ao contrário, a Bimob, que tem uma base geográfica muito mais ampla e tenta compor isso na M4U, que até hoje foi um player local, focado no mercado doméstico, mas ela, por outro lado, traz uma competência e uma linha de serviços na área de meio de pagamentos, que é uma área que há algum tempo a Bimob já começava a se enveredar e a gente agora deu grandes passos. Mais e mais, vocês vão escutar a gente falando disso nos futuros resultados, conforme a contribuição desses negócios agora passam a ser incorporados de maneira mais integral no resultado do Q4, que a gente vai comunicar no início do ano que vem, e a gente, obviamente, vai começar a comentar mais também das sinergias conforme elas forem sendo capturadas. Dito isso, eu acho que vale agora mostrar um pouco como fica o portfólio da Bimob pós o closing das 2 aquisições. A gente até então vinha reportando os nossos números divididos em 2 linhas de receita. Na verdade, a gente compartilhava 2 linhas de quebras, né? Uma quebra geográfica, Brasil e resto do mundo, e a gente quebrava só 2 linhas de receita. A gente passa agora, para dar um pouco mais de visibilidade para os nossos investidores, quebrar em 3 linhas de receitas. E essas 3 linhas representam justamente os 3 pilares do nosso portfólio. Na esquerda para a direita, a primeira é a linha que a gente já tem há alguns anos e que continua evoluindo, de assinaturas de serviços digitais. A novidade agora é que a gente, na área de microfinanças, a gente adiciona a área de as ofertas de meios de pagamento e a gestão de risco de crédito. Isso tudo está dentro dessa linha de negócio que a gente está reportando de maneira apartada e tem esses 3 pilares de oferta. E quando a gente indica novo aqui, o microcrédito a gente já fazia em menor escala, com as competências próprias focadas no Brasil. Agora a gente passa a ter uma presença mais global nessa linha com a Tiaxa e com um modelo de scoring mais sofisticado. A gente entra no meio de pagamento digital, que é novo para a gente, com a aquisição da M4U, e a gente começa a entrar nesse tema de gestão de risco e crédito, também em função da aquisição da Tiaxa. Indo um pouquinho mais para a direita,
a gente tem o business de plataformas. Antes, a gente tinha uma plataforma só de que a gente chamava de communications. O nome, na verdade, de marketing chama Smart ID. E a gente adiciona 2 plataformas adicionais, são modelos de receita recorrente, essa terceiro pilar. E o Loop, por último, a gente bota ele de maneira transversal aqui, que apesar de ele ser uma plataforma, ele é uma plataforma habilitadora, um enabler. A gente usa ela como uma espécie de um canal de vendas para poder, de certa forma, alavancar a venda de microfinanças, de pagamentos digitais e serviços de assinatura. Então, esse passa a ser o nosso novo portfólio, bastante em linha com o que a gente vinha crescendo de maneira orgânica. Quando a gente olha esse portfólio e a gente vê as oportunidades de crescimento nele, a gente tem uma maneira de olhar um pouco esse mapa simplificado de cross-sell e de upsell, né? A gente hoje passou a estar presente em 88 operadoras, foi um bom progresso desde o último trimestre. E aí, olhando ali um pouco à direita nessa tabelinha, a ideia, só de maneira mais ilustrativa, é mostrar como é que a gente tem muita oportunidade ainda de entrar com serviços em parcerias, onde a gente hoje está concentrado ainda muito em assinaturas de aplicativos e jogos. Então, a gente vê que das 88 operadoras, 76 hoje estão com o nosso produto, nosso serviço original, mas a gente tem um Loop já numa participação, ainda em uma fase preliminar, em 22 dessas operadoras, mas microfinanças ainda com um espaço enorme de crescimento. A gente está praticamente com 5 operadoras trabalhando em microfinanças, todas no Brasil, com uma pista para a gente gradualmente internacionalizar esse segmento. E na parte de microfinanças, adiantamentos de saldo de crédito, a gente está em 14 das 88 operadoras que a gente trabalha hoje. Então, aqui, de novo, ilustra um pouco aquelas duas das dimensões de crescimento, né? A gente tem muito cross-sell, que seria aumentar o número de parceiros e geografias em serviços que a gente já tem, e, obviamente, dentro delas, aumentar gradualmente a penetração dela através da alavanca do nosso canal digital chamado Loop. Então, isso aqui a gente vai gradualmente reportar o nosso progresso nessas dimensões e trimestre a trimestre a gente vai atualizar esses números aqui para dar um pouco de sensibilidade onde a gente tem conseguido conquistar novos mercados e o quão bem a gente vai estar evoluindo em cada uma dessas linhas de negócio. Derivando agora para... Opa, pulou algum slide, Pedrão. Não, é aqui mesmo, perdão, falha minha. Como vocês podem ver, até então, essas nossas parcerias elas estavam praticamente 100% galgadas em parcerias com operadoras de telefonia móvel. E eu já venho, de certa forma, dando uma indicação que a gente vê que a natureza dos serviços que a gente oferece, elas transcendem necessariamente o segmento telecom. O segmento telecom, para a gente, é um segmento muito sinérgico, na medida que eles têm um alcance, uma base de clientes muito grande, eles têm um meio de pagamento muito inclusivo, que é o modelo pré-pago, e, de certa forma, a gente já tinha um histórico, um entendimento profundo dessa indústria de como criar uma boa simbiose, né? Como é que a gente ajuda, de um lado, nossos parceiros a rentabilizarem sua base e, de certa forma, criarem uma fidelização. Quando a gente olha sobre essa lente, a gente vê que tem outros segmentos que têm as mesmas demandas de rentabilizar a base, fidelizar a base, e que também tem essas características de ter um alcance a muitos milhões de clientes e também tem um meio de pagamento que fica mais inclusivo. Então, a gente hoje está bastante feliz, estamos numa etapa ainda bem inicial, é o que a gente chama de soft launch. Muito provavelmente antes do final desse ano calendário, agora em dezembro, passado o Black Friday, a gente deve estar aqui em modo de gradual rollout total. Um dos primeiros cases é com o Banco Inter, é um banco muito inovador, é o primeiro banco do Brasil digital que se colocou numa visão de super app, uma visão de ser um grande marketplace, e a gente está bastante orgulhoso de estar aí quase um ano trabalhando com eles e construir um produto a 4 mãos para trazer uma oferta de jogos, onde a Bimob é o enabler, é o white label do Inter Arcade. Como dito aqui, ainda é um soft launch, a gente vai fazer um lançamento apropriado assim que estiver disponível para 100% da base, e então, assim, sugiro se manterem atentos, que eu acho que, apesar de ser muito incipiente, é uma área que a gente está bastante animado, é um aprendizado recíproco, tanto para o Banco Inter quanto para a gente, de como entender um novo segmento de usuário, que tem um bolso econômico um pouco diferente, mas assim, a primeira perspectiva parece bastante promissora. Simultaneamente, a gente está experimentando em alguns outros lugares do mundo também. A gente tem alguns outros países com frentes equivalentes. A que saiu na frente aqui foi nas Filipinas. Filipinas é um país bastante sofisticado do ponto de vista de uso de mobilidade. Tem o uso de meios de pagamentos móveis assim, bastante avançado. E a gente fez uma parceria com a PayMaya, é a segunda maior wallet
das Filipinas, tem uma base de quase 40 milhões de usuários, um modelo muito semelhante, onde a gente passa a ter um serviço de assinatura de jogos embutido dentro da wallet, para os clientes poderem fazer a compra dentro da navegação de super apps que eles têm lá, e o meio de pagamento é integrado direto na wallet, da mesma maneira que no Inter é integrado direto na conta dos seus usuários finais. Então, só fazendo a ressalva que é uma iniciativa nova, ela ainda é muito incipiente, eu não acho que ela, no curtíssimo espaço de tempo, ela vai ser material aos nossos resultados, mas de uma visão de médio e longo prazo, eu acho que ela é muito importante, porque a gente acha que tem uma mudança a médio e longo prazo de relevância de meios de pagamento, e a gente quer estar bem posicionado para atender os nossos clientes, independente de onde seja o canal de venda e de onde seja o melhor meio de pagamento que o nosso cliente venha escolher. Ainda nessa linha de buscar frente, além de telecom, a gente também faz o primeiro anúncio aqui dos nossos primeiros clientes naquele modelo que eu mencionei do nosso portfólio de análise scoring de crédito e de análise de risco de antifraude. O nosso maior cliente aqui, o logo não está, mais por uma questão de preservar a marca que nos pediu, mas a gente tem a liberdade de comentar, é o Nubank. Mas junto com o Nubank, a gente também está trabalhando com o Mercado Pago, com a Rappi e com uma série de outros players, ajudando a alavancar dados de operadoras de telefonia, de forma a você criar modelos de scoring mais precisos, alavancando perfis de usuários que até então eram um pouco bancarizados, você tinha muito pouco conhecimento sobre eles. Então, isso acaba sendo um enabler, um habilitador para você incluir mais usuários no mercado financeiro e em outros sistemas de e-commerce, na medida que com essas informações os nossos parceiros podem penetrar e expor seus serviços a segmentos que até então eram difíceis de você fazer na medida que você andava um pouco no escuro, no falta de entendimento desse usuário. Aqui, de novo, ainda é um negócio, quase que uma startup dentro da Bimob. Ela ainda tem uma escala pequena, mas ela, nos poucos meses que ela começou, ela apresenta aí uma atração muito boa. O fato de a gente ter conquistado empresas que têm aí uma visão muito sofisticada do ponto de vista de data science nos orgulha bastante, porque não é simples você conseguir converter dados em insights para empresas que já têm um nível de sofisticação grande. Então, essa é outra área que a gente, com alguma periodicidade, pretende prestar um pouco de conta de como é que essa frente, essa startup, vamos dizer assim, tem evoluído, mas estamos bem animados porque se inaugura uma nova frente, uma nova indústria, ou um grupo de indústrias que podem ser bastante promissoras na visão de médio e longo prazo da Bimob. E aí, mudando agora e falando um pouco de indicadores, temos 2 indicadores aqui do nosso negócio ligado a assinaturas e um ligado ao mundo de microfinanças como um todo. O mundo de assinaturas, a gente acaba seguindo 2 KPIs e a gente tem que olhar eles sempre em conjuntos, porque sempre tem uma espécie de uma escolha aqui de qual é o melhor modelo para ser empacotado para chegar no cliente final. O modelo da esquerda é quando o usuário paga um valor adicional à sua conta de telecom, ou seja, um gasto adicional para o usuário que consome o seu saldo. Então, é o que a gente chama de assinaturas pagas pelo usuário, e a gente acabou tendo um crescimento lateral, a gente teve um pequeno decréscimo vis-à-vis do trimestre passado, de 32,5 para 32,2, mais ou menos em linha com o que a gente tem nos últimos 3 trimestres. Isso foi feito como um trade-off, uma escolha, em função de um outro movimento que acabou crescendo bastante, um pouco focado no Brasil, onde em mercados muito competitivos, algumas operadoras escolhem comprar isso no atacado, parte dos nossos serviços, e oferecerem de maneira empacotada para os seus clientes, que é o termo que a gente usa, são os bundles, são os pacotes. Então, a gente andou meio de lado num indicador e a gente teve um crescimento expressivo no outro. E, por último, como a gente acaba, de certa forma, independente da natureza do serviço, alavancando o mesmo canal, a área que a gente acabou priorizando e deu mais atenção e mais exposição no Loop foram as microfinanças, e a gente teve um crescimento bastante expressivo, aqui já com misto de orgânico e não orgânico. Mesmo no não orgânico, a gente tinha crescido, acho que 16%, 17%, e aqui já contribui um mês, um pouco menos de um mês de Tiaxa, já começando a somar na aceleração de microfinanças. Então, aqui é uma área que a gente está bastante animado. No próximo slide, que eu vou mostrar a parte financeira, vocês já vão ver que foi um crescimento bem expressivo e vai dever continuar crescendo bastante nos próximos trimestres. Nesse sentido, a receita líquida do trimestre ela cresceu 21%,
Aqui é um misto de crescimento orgânico e inorgânico. A gente cresceu um pouco acima de 7%, quase 8% o crescimento orgânico. Com um pouco menos de um mês de Tiaxa, esse número acaba acelerando para 21%. E a gente acaba ficando gradualmente com um mix ainda um pouco mais saudável. A gente aumenta a exposição internacional. Esse número vai flutuar um pouco nos próximos trimestres, na medida que M4U e Tiaxa vão ser incorporados. Então, M4U no próximo trimestre ainda vai ser uma incorporação parcial, que aumenta o peso do Brasil, mas, por outro lado, você tem 3 meses de Tiaxa que vão ser incorporados. De certa forma, o mix vai ficar parecido em ordem de grandeza com o que a gente tem hoje. Brasil na casa de uns 50 e poucos % e o resto do mercado internacional com uns 40 e poucos %. Quando a gente olha a quebra por família de serviço, como eu já comentado anteriormente, a gente passa a dar uma quebra a mais do que a gente vinha fazendo. Então, agora a gente vê como é que foi o trimestre passado do ano passado, dividido em microfinanças, plataformas e assinaturas, e a gente vê que a gente fez um progresso grande nas novas linhas de serviço, que a gente teve crescimentos praticamente 100% nas duas, do ponto de vista de receita. Os 7,6% aqui vão para 13%, somado com os 21% de crescimento, ou seja, um crescimento de mais de 100% dessa linha de receita, e a mesma coisa aconteceu em plataformas. Ambos são linhas que a gente acredita ainda serem muito promissoras, e como dito antes, a gente está bastante subpenetrado ainda. Com isso, eu passo agora a palavra para o André. Aproveito só uma pequena introdução. O André Veloso é o nosso novo CFO. E a vinda do André vem aqui num movimento gradual da gente reforçar algumas áreas de talento da Bimob. A gente ganhando um pouco de escala, a gente vai trazer alguns outros talentos adicionais para ajudar a gente a escalar. Então, André, boas-vindas à tua primeira chamada de resultados aqui com a gente. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Então, dando sequência à apresentação aqui, vou passar para vocês os principais indicadores financeiros, tá? Dando início aí com a margem bruta, onde a gente registrou um lucro bruto no terceiro trimestre de 2021 de 53,7 bilhões de reais, um crescimento de 31%, né, versus o mesmo período do ano passado. E por possuírem maior margem de contribuição, observamos ali uma expansão de 5 pontos percentuais na margem, à medida em que serviços, né, de plataforma e microfinanças vão se tornando cada vez mais relevantes, né, na receita total da companhia, representando, ao final do terceiro TRI de 2021, 71% da receita líquida. No gráfico logo abaixo, onde a gente apresenta as despesas administrativas, né, a gente observa que encerramos o terceiro trimestre de 2021 com uma despesa da ordem de 22,2 milhões de reais, né, já excluindo os efeitos não recorrentes, majoritariamente advindos dos gastos, né, ligados à aquisição da Tiaxa, tendo em mente que esse crescimento sobre 2020 derivou basicamente de duas rubricas, né, a linha de pessoal e de hosting, refletindo a expansão do nosso negócio não só do ponto de vista geográfico, quanto também de serviço e de canais, somados, obviamente, à incorporação das despesas da Tiaxa a partir de setembro. E, por fim, a despeito, né, do crescimento das despesas administrativas, a gente observa aí que encerramos o terceiro trimestre desse ano com EBITDA ajustado, né, da ordem de 31,5 milhões de reais, um crescimento de 22% versus o mesmo período do ano passado, o que levou também uma melhoria da margem aí, de forma bem marginal, atingindo 41,6% esse ano, reflexo do crescimento de receita e do melhor mix de serviço. Avançando para o próximo slide, né, a gente observa ali o comportamento do lucro líquido ajustado. Além dos fatores citados previamente ali nos dois últimos slides, cabe ressaltar que o resultado financeiro foi positivamente afetado, né, pelo maior saldo de caixa advindo dos recursos obtidos lá por conta do IPO, de modo que a gente encerrou o terceiro trimestre de 2021 com um lucro líquido ajustado de 23 milhões de reais, 54% acima do mesmo período de 2020. Quando a gente observa no gráfico abaixo, né, o fluxo de caixa operacional, é sempre válido lembrar que, a fim da gente acompanhar a evolução da nossa conversão de caixa vis-à-vis os resultados operacionais e comparar a performance das nossas operações,
a gente acaba utilizando internamente uma proxy de geração de caixa medido pelo resultado do EBITDA ajustado deduzido do CAPEX. E, adicionalmente, a gente utiliza o indicador de conversão de caixa, né, definido como resultado da divisão do EBITDA ajustado pelo mesmo período. Dessa forma, a gente encerrou o terceiro trimestre de 2021, né, com uma geração operacional de caixa da ordem de 25,9 milhões de reais, 11% superior ao mesmo período do ano passado, né, onde a gente teve um volume de CAPEX um pouco menor. Mesmo assim, a gente conseguiu sustentar, né, uma conversão de caixa em patamar ali superior a 80%. Então, vale lembrar que o nosso modelo busca, né, sempre que possível, gerar ganhos de escala, e isso explica o maior investimento em ativo intangível à medida que a gente reforça a nossa equipe de desenvolvimento. Por outro lado, a gente mantém, né, um baixo nível de imobilização de ativo fixo, à medida que boa parte da nossa estrutura é suportada por contratos de aluguel e de serviço, diminuindo a demanda de caixa e trazendo a escalabilidade e velocidade de implantação de tecnologias que o nosso negócio demanda. Então, com isso, eu encerro aqui a minha participação, né? Muito obrigado a todos e eu volto a palavra para o Pedro, que tecerá aí suas considerações finais. Perfeito, André. Obrigado. Bem, de maneira resumida e breve, para a gente poder abrir para perguntas, a gente teve mais um trimestre bastante sólido. A Bemob já tem quase 15, praticamente 20 trimestres consecutivos, lembrando que parte deles antes da abrir capital, crescendo de maneira consistente, mas foi um trimestre basicamente muito equilibrado, porque a gente praticamente conseguiu crescer em praticamente todos os indicadores e a gente deixou a empresa de maneira mais diversificada e mais robusta. Uma coisa que eu acabei não comentando tanto, que nos anima bastante, a gente, na visão inorgânica, a gente teve um bom crescimento na área internacional, algumas geografias que ainda não estavam começando a gerar atração começaram, a gente teve uma boa performance na Ásia, uma boa performance na África, e a gente teve uma performance também em alguns países da antiga União Soviética, CIS. Então, assim, faz tempo que a gente não tem um bom momento de todas as geografias começando andando bem. Então, isso nos agradou bastante no final de Q3 e é uma tendência que parece estar continuando. A gente fez o closing, né, o fechamento das duas aquisições, que são para a gente bastante importantes. São as duas primeiras aquisições que a gente fez fora da abertura de capital. E agora a gente tem bastante trabalho do ponto de vista de integração e de busca de sinergia. A Tiaxa vai ter uma operação um pouco mais independente, mas já está bastante entrosada do ponto de vista de ida a mercado, de go-to-market. Então, os times já estão trabalhando de maneira bastante unificada e parece ser bem promissora aqui as primeiras apresentações que a gente tem feito. M4U é um modelo de integração completa, é uma integração mais complexa, mas, por outro lado, com mais sinergias e mais oportunidades na medida que ela está restrita ainda ao Brasil. A ideia aqui não é uma internacionalização massiva em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tem uma oportunidade ainda, primeiro grande no Brasil, e a gente vai fazer de maneira seletiva, escolher alguns países para a gente primeiro entender e aprender o modelo de internacionalização desse negócio novo. Nesse trimestre também, como comentado, é um marco importante, apesar dele ser ainda muito simbólico do ponto de vista quantitativo. A gente acha ele muito importante, essa estreia no segmento de serviços digitais, indo além da nossa parceria de telecom. Então, tem duas frentes aqui que a gente vai gradualmente investir e tem bastante expectativas para o médio e longo prazo. E, do ponto de vista de visão mais macro, a gente, do ponto de vista de alocação de capital, a gente continua bastante comprometido ainda com o plano de M&A. A gente tem um pipeline bastante robusto. A única coisa é que esse pipeline agora ele tem um competidor interessante para o uso de caixa. A gente comunicou, como vocês sabem, há pouco tempo atrás, um programa de recompra de ações. Enquanto a gente tiver uma crença que o nosso valor está muito subapreciado, a gente vai competir um pouco a nossa energia aqui no nosso programa de recompras. Em paralelo, a gente continua comprometido de achar outros ativos sinérgicos. E, como dito aqui, muito possivelmente, no futuro breve, teremos outros casos aqui para a gente compartilhar com vocês, mas sempre mantendo aquela mesma ótica, né? Ativos que sejam sinérgicos, seja do ponto de vista geográfico de parcerias, seja do ponto de vista de expandir a nossa capacidade de
de alcance nos clientes em canais digitais, ou complementando ou trazendo algum serviço que seja aderente à nossa base de clientes, e no mundo ideal, que a gente consiga fazer as 3 coisas juntas no mesmo ativo. Então, para não me delongar mais, a gente ter aí um pouco de tempo de Q&A, Pedro, você pode só descrever um pouco para a gente como é que vai ser a dinâmica? Claro, Pedro, obrigado. Então, basicamente, a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas, né, para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem na seção de Q&A, disponível na parte inferior da tela do Zoom, ou cliquem na opção Raise Hand, caso prefiram falar. Tá ótimo. A primeira pergunta aqui é do Bernardo, da XP. Bernardo, eu vou tentar liberar teu áudio aqui, deixa eu ver se eu não me embananar aqui. Eu acho que talvez tenha que ser... Agora sim. Não estou conseguindo fazer daqui, Pedro. Talvez você possa virar host de novo. Deixa eu botar para você aqui. Deixa eu te passar como host. Make host. Pedrão, teoricamente você virou host agora. Vamos ver se você tem mais sucesso que eu aqui de liberar o áudio do Bernardo. Na verdade, acho que é a Paula que está como host. Só um segundinho. Os riscos de inovar e resolver fazer uma conferência. Vamos lá. Não tá aparecendo para mim a opção. Provavelmente foi uma configuração inicial. Você quer pegar via chat do Bernardo? Bernardo, você se importaria de fazer via chat? Consegui, peraí. Viu? Opa. Consegui. Bernardo, acho que já está ok para você. Opa, tudo bem, pessoal? Vocês estão me escutando? Perfeitamente, Bernardo. Boa, bom dia, Pedro, André, Alvarenga. Parabéns aí pelos resultados e pelas novas parcerias. Minha pergunta é exatamente sobre essa diversificação importante aí que vocês anunciaram. Eu queria entender um pouco melhor como é o projeto o potencial desse novo canal. Sei que vocês estão pivotando ainda, mas como vocês olham internamente, né? Como é que vocês modelam? Como é que eu posso pensar em termos de ARPU do cliente? Talvez seja a variável menos difícil. E pensando aqui sobre relevância, hoje, quando eu olho o ambiente desses bancos, a experiência mesmo como usuário de um banco digital, eu vejo um marketplace com vários produtos, serviços, e fico me questionando aqui como ganhar visibilidade nesse ambiente, né? Como vocês vão orquestrar isso para alavancar o canal? E eu queria entender também se o Loop ajuda nesse processo de aquisição dentro desses bancos. Obrigado. Ótimas perguntas. Vamos lá. Primeiro, eu acho que como modelar, que é a primeira parte da tua pergunta. A nossa expectativa, dados os números iniciais, é que é um jogo de volume bem menor do ponto de vista de usuários, mas ticket e duração maior. Ou seja, um usuário de lifetime value de outra ordem de grandeza, arriscaria dizer de 8, 9, 10 vezes os usuários que a gente tem hoje, mas, por outro lado, a gente não acredita que você vai ter esse volume de vendas que a gente tem hoje. Eu seria cauteloso ainda, jogando contra aqui o nosso papel de entusiasta da Bmob, de modelar grandes projeções ainda, na medida que a gente tem 2 lançamentos, soft launch, e estamos ainda na fase de aprendizado. Mas, dito isso, eu acho que seria ARPU e duração longa, ou seja, LTV alto e volumes mais baixos, e se a gente acertar a mão e aprender a operar bem, eles têm materiais representativos dentro do todo. Ainda na modelagem, a gente vai aprender uma outra coisa, que é o quanto que desse usuário ele é 100% incremental e o quanto que ele pega um pouco de overlap dos outros usuários. Não chega a ser um grande problema, que na medida que o LTV é muito maior, mesmo que tenha overlap, você está trocando aí um LTV muito maior, mas isso também é uma outra coisa que a gente vai aprender um pouco com o tempo, tá, Bernardo? Então, eu seria, por mais que eu tenha me mostrado muito entusiasta, e eu acho que a gente ainda tem uns passos para dar,
vê a aderência deles e a gente se compromete aqui que a gente vai dar visibilidade da evolução dessa frente de negócio. Em relação a como é que a gente ganha destaque dentro, não tem aí uma bala de prata, mas assim, uma das maneiras que a gente busca é tentar fazer um produto que seja meio que construído a 4 mãos e mais íntimo, ou seja, o caso do Inter não é uma coincidência, né? É um serviço co-branded que a gente meio que desenhou junto, e uma das hipóteses de você fazer isso é que você passa a ter mais destaque do que, eventualmente, serviços de terceiros ou serviços que estão meramente numa prateleira com outras dezenas de serviços. Então, ao você fazer um serviço mais a 4 mãos, que é um pouco do aprendizado que a gente teve junto com as operadoras, né? A vantagem de você trabalhar no modelo white label B2B2C depois de um tempo é que você consegue desenhar a 4 mãos com o teu parceiro produtos que atendem algumas demandas de fidelização, de rentabilização. É a contrapartida que você consegue um pouco mais de visibilidade e destaque dentro dos usuários do nosso parceiro. Então, essa é a hipótese macro. Do ponto de vista de orquestrar para quem oferece, sem dúvida, um pouco da inteligência que a gente criou com o Loop vai ser útil, mas lembrando que é um mundo novo, né? Os dados de telecom que a gente segmenta são os dados que você tem com o banco digital são outros, então vai ter uma curva de aprendizado dos dois lados, de achar quais são as melhores métricas aqui e as melhores segmentações para aprender a fazer essa venda. Então, como eu disse aqui, tem muito que é igual, né? A tese de que a essência da proposta de valor do serviço é a mesma, o modelo B2B2C conceitualmente é o mesmo, o que mostra que é natural da gente seguir nessa linha, mas aí quando você vai mais no detalhe, obviamente tem várias peculiaridades de ser um segmento novo, com distribuição nova, que a gente tem aí uma curva de aprendizado. Não sei se claro. Te endereçou, Bernardo. Endereçou sim. Obrigado, Pedro. Você. A próxima pergunta aqui, na sequência, Pedro, você aqui, Itaú BBA. É isso, Itaú BBA, o Christian, né? O Christian, vou liberar aqui. Bom dia, Christian. Fala, pessoal, estão me ouvindo? Tudo bom, Christian? Tudo bem? Bom dia, obrigado pelas minhas perguntas, parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas perguntas aqui, uma mais simples. Eu queria só entender ali o quanto que a Tiaxa contribuiu nesse 1 mês de resultado para o todo, nesse trimestre, se vocês puderem abrir, né? Porque a gente não achou isso no release, mas... E aí a outra seria um pouco mais conceitual em relação ali ao projeto Loop, né? Então a gente nota ali que vocês alcançaram duas empresas com mais funcionalidades aqui na América Latina, uma na Ucrânia, se não me engano. Mas hoje vocês estão com 1/4 mais ou menos da base inteira implementada, né? E aí o que eu queria entender é como que vocês veem essa expansão do Loop na base hoje para essas outras empresas, né? Então, o quanto vocês acham crível continuar expandindo e em qual ritmo, né? O que a gente pode esperar de implantação no médio prazo, se eventualmente consegue dobrar, etc. Obrigado. Perfeito, tá ótimo. Vamos primeiro por parte. Esse trimestre ainda dá para responder sua pergunta com uma certa clareza, a primeira parte da pergunta, porque teve muito pouca integração dos nossos canais com a Tiaxa. Então as receitas são razoavelmente segregadas ainda. Então, a Tiaxa contribuiu por um pouco menos de 9 milhões dentro da receita total da Bemob nesse trimestre. Mas já te dando uma ressalva, como eu mostrei, o Loop ele acaba sendo uma plataforma que a gente oferece vários serviços para os usuários. Uma das teses de sinergia, né, é a gente começar a usar os nossos canais para vender as vendas de recarga com nossas soluções de meios de pagamento e também as microfinanças. Então, a tendência é que essas coisas se misturem bastante e o que é orgânico e inorgânico vai ficar um pouco mais desafiante de segregar. Mas nesse trimestre ainda está simples, porque essa sinergia ainda não aconteceu. Indo para a tua segunda pergunta, em relação ao Loop, talvez eu vou dar um passinho para trás, porque para efeito de simplificação, a gente fala assim, vendeu um Loop, né? Que é como se fosse uma coisa binária, né? Implantei numa operadora, está implantado. Mas, na realidade, é como se fosse construindo aí vários componentes de uma solução. Então, quando a gente diz que entrou numa operadora, é que a gente botou um pé dentro. Significa que a gente pegou um primeiro canal por um determinado percentual da base de clientes dessa operadora e não necessariamente com todas as inteligências de segmentação de usuários que a gente poderia vir a ter. Então, é como se a gente estivesse sempre buscando evoluir em duas linhas, né? Eu quero primeiro botar um pezinho na porta em operadoras que a gente ainda não implantou nada ainda, e para a gente é sempre uma conquista simbólica, né? Porque significa que o nosso parceiro, pelo menos, já enxergou o valor da gente construir essa jornada junto,
E aí, a cada trimestre, a cada período, a gente está tentando dar mais um passo dentro das relações que a gente já tem. Então, quando a gente olha com esse entendimento as 22 operadoras, você poderia dizer que você tem 22 operadoras, mas num gradiente, né? Talvez você tenha 2 ou 3, vamos dizer, numa escala de 0 a 10. Nível 8, vamos dizer assim, eu peguei 80% do que o Loop poderia oferecer, e você depois vai caindo. E você tem talvez 10, 15 operadoras que eu estou a 10% do que o Loop poderia oferecer. Então, quando você olha com essa dimensão de que você tem aí uma escala de relevância, de inteligência, a gente tem muito para crescer ainda. A gente, no final do dia, você poderia, numa dimensão, botar o pezinho em todas as operadoras que a gente trabalha, no limite, essa é a ambição. Claro que tem desafios para fazer isso. E uma vez que a gente tenha primeiro passo dado, tentar crescer em expansão dentro delas e inteligência em relação aos usuários. Então, no fundo, a gente vai tentar, você puxou bem, né? Você leu lá no nosso material, a gente não vai falar não só novas operadoras que a gente entrou, mas a gente vai começar também a comunicar um pouco quando a gente der algum passo adicional, de acrescentar algum subcanal ou alguma inteligência adicional, porque eu acho que isso reflete melhor a evolução nessa jornada aí dos canais digitais. Não, perfeito. E aí, Pedro, só se você me permite um follow-up, o que a gente pode esperar, principalmente da maturação desses projetos, seria uma maior taxa de conversão, eu entendo, né? Então, você pode ter um top line mais sustentável de longo prazo, mas também uma melhora de margem, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu acho que o Loop tem sim uma correlação com ganho de escala ou com melhora de margem. A única ressalva, de novo, a gente, no fundo, as empresas que lidam com o modelo B2B2C, né, você acaba tendo duas dinâmicas de mercado que elas coexistem. Né? Você, por um lado, você tem um processo de venda B2B, que é onde você tem um processo de convencimento e de estreitar a parceria com as operadoras, agora com os bancos digitais, para você ir lançando essas plataformas, que tem um ciclo de venda mais longo, e eles são mini degraus. E uma vez estabelecido isso, a gente tem a dinâmica B2C, né? O canal já estabelecido, a gente aí começa a trabalhar as campanhas com os clientes finais. Eu digo isso só para ter clareza que a curva de crescimento da Bimob ela tende a ser mais discreta e não contínua, na medida que tem essa característica. Mas, sim, resposta longa para a tua pergunta, sim, o Loop ele tem efeitos positivos em margem e em crescimento. Não, perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Pedro, quem é o próximo aqui? A pergunta do Marcelo Cavalheiro, se não me engano, é da Safari Capital, se eu não estiver equivocado. Vou liberar aqui o microfone. Marcelo, pode falar. Bom dia a todos. Não é da Safari, não. Não, desculpa. Acionista individual. Aí eu fui da Usaflex aí, junto com a Axon, fundo de private equity aqui do Rio de Janeiro. É um prazer. Parabéns aí pelo resultado. O acionista novo aí, individualizado. Mas eu tenho uma pergunta, até por conta da minha experiência. Quando você faz muitas aquisições, né, tem um desafio enorme interno, né, de você fazer a integração de culturas, que isso pode ser um pipinaço se der errado, né? Então, eu queria só entender que isso, para mim, é muitíssimo importante para você ter um crescimento sustentado e assim, sem preocupações no futuro, né? Você está unindo... A União Soviética separou por conta das culturas, né? Falando aí de onde vocês estão atuando, né? Então, eu queria saber o que vocês estão fazendo aí para ter essa saudabilidade vis-à-vis esses desafios de compra de novas empresas que vão aparecer aí no curto e médio prazo. Aí. Perfeito. Super boa pergunta e vai parecer ser meio clichê, mas quando a gente faz uma aquisição, né, você pode traçar uma analogia com uma espécie de um casamento. Né? Você tem que ter um casamento para dar certo, você tem que ter várias afinidades e quando você faz essa tradução de novo para uma empresa, além de você buscar sinergias, ter complementaridade, etc., você tem que ter culturas que funcionam bem juntas. Né? Claro que às vezes o mundo não é perfeito, você não consegue alinhar todos os astros, mas tanto no caso da Teaxa quanto no caso da M4U, o fato da gente já ter, de certa forma, se mutuamente escolhido para estar junto há um bom tempo, nos deu tempo de saber e validar que a gente tem uma boa afinidade cultural. No caso da Teaxa, é uma empresa que nasceu praticamente no mesmo ano da Bimob, seguiu um caminho muito parecido.
a gente tem um desafio um pouco menor de integração no primeiro momento, que como é um deal muito baseado em earn-out, eles vão ter um pouco mais de liberdade, então mais um tema de integração de força de venda, e que já está fluindo muito bem. Tá? Então, a primeira sensação de eu já fiz muitas aquisições na minha vida, já dá para ter aquela primeira reação de que parece que a gente pensa na mesma frequência, o que eu acho que me tira bastante da preocupação inicial. No caso da M4U, a gente tem uma outra peculiaridade que ajuda, que é o fato que a M4U e a Bimob, elas têm a mesma gênese. Tá? Na verdade, a Bimob é um spin-off da M4U. A gente tem os mesmos fundadores, as mesmas bases e um pouco das mesmas crenças. É verdade que a gente passou 10 anos separados e, obviamente, as culturas mudam e ajustam, mas a gente tem muitos traços semelhantes. Aqui, a gente está levando bastante a sério esse tema, até um desafio adicional. A gente está gradualmente ensaiando agora uma volta a reuniões presenciais. A gente, obviamente, como uma empresa puramente digital, a gente ainda vai manter muita flexibilidade de trabalho remoto, mas a gente está começando a fazer o uso da boa e velha presença e face a face para criar um pouco essas amarras pessoais, né? Que é difícil você amalgamar a cultura só via Zoom. Então, aqui estamos bastante atentos, entendemos o peso e o poder de uma cultura coesa e o efeito contrário, né? De quando você não casa bem, mas é só para dizer que a atenção está dada, é uma prioridade grande e a gente tem talvez a sorte circunstancial de muitas das pessoas que estão lá são antigos colegas, pessoas que a gente nunca deixou de manter o relacionamento. Isso, na hora da gente amalgamar nossas culturas, ajuda bastante. Obrigado. Sucesso aí, perfeito. Obrigado. Bom tê-lo como sócio. Pedrão, quem é o próximo aqui? A gente tem mais uma pergunta agora do André, da Leblon Equity. Vou liberar o microfone aqui. Perfeito. André, pode seguir. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo ouvindo? Tá ótimo, André, ouvimos bem. Bom dia. É só um follow-up da pergunta do Bernardo, isso que ele comentou da contribuição da Tiaxia no terceiro TRI. A M4U vocês não incorporaram ainda, mas será que você consegue dar uma cor de como teria sido o terceiro TRI com ela? Essa é mais complicado. Ainda não vou te compartilhar esse dado não, porque já vai misturar bastante. Aumentaria bastante. Assim, o que eu posso dar é direcionalmente. O que teria mudado? O peso de Brasil teria crescido se você tivesse pego um trimestre, mas lembra que também se fosse para pegar o trimestre inteiro, o Tiaxia também teria crescido. Então, você ficaria com um mix levemente mais forte em Brasil, talvez 4 base points acima percentualmente, e o que teria despontado muito é a área de microfinanças, porque a gente teria aumentado dramaticamente a nossa parte de transações de meio de pagamento. Os econômicos específicos eu prefiro deixar para o próximo trimestre, ou seja, estamos muito no início, acabamos de fazer o closing faz 5, 6 dias, acho que seria prematuro eu compartilhar essa visão. Tá ótimo, obrigado. E você? Pedro, faça as honras aqui. Acho que a gente tem tempo aí para mais uma ou duas perguntas, né? A gente tem uma pergunta aqui que veio pelo Q&A do Carlos Herrera, da Condor Insider. Ele pergunta como vocês podem entregar uma visão de como a empresa está indo no quarto trimestre e como vocês estão chegando no ano de 2022. Quais são os principais riscos e oportunidades? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, só relembrando, né? A Bimob tomou como política, pelo menos por hora, não dá guidance. Agora, dito isso, o quarto trimestre, sem ser repetitivo demais, a gente teve um final de terceiro trimestre forte, ou seja, a tendência está boa, não estamos vendo nenhum tipo de natureza de soluço até agora. Lembrando que o Brasil não é para amadores, mas o famoso so far so good. E, obviamente, o quarto trimestre, o ponto de destaque deles é o fato que a gente vai ter 3 meses de Tiaxia já incorporados e um pouco menos de 2 meses, quase um mês e muito de M4U já integrado. Ou seja, claramente, do ponto de vista de orgânico, as coisas vão bem, mas vão ter um crescimento inorgânico bastante expressivo vindo para o Q4 e que se consolida um pouco para o ano que vem. Em relação um pouco do ano que vem, estamos animados. Ou seja, eu acho que uma coisa que eu já comentei em outras calls de resultado, no aspecto da venda B2B, né, do business B2B2C, a gente poder voltar a viajar vai ser excelente. A gente começou agora, nos últimos mês e meio,
fora do Brasil ter as primeiras reuniões presenciais, e é impressionante como assim, a atração já é outra. O meu time internacional, que a gente brinca que mora aqui no avião, fez as últimas semanas, é outro nível de energia, é outro nível de tração. Então, eu acho que nesse mundo híbrido, a gente vai, por mais que a gente seja uma empresa de tecnologia, muito acostumada a trabalhar remotamente, essa parte dessa venda B2B, dada a complexidade dos processos, se de fato a pandemia deixar, e tudo indica que a maioria dos países que a gente faz negócio estão começando a melhorar, isso acho que abre aí uma linha de otimismo de que talvez a gente possa acelerar um pouco a nossa cadência em função de ter essa liberação. Então, de novo, sem entrar numa linha de cruzar a linha do guidance, em geral, perspectivas boas, muita sinergia nas duas empresas compradas e uma agenda de M&A que continua ativo. Não dá para a gente precisar se vai acontecer uma transação ou não e quando. O que dá para precisar é que a gente continue olhando. Quando a gente achar um ativo e a gente convergir nas condições típicas, né, de preço, condições comerciais e fit, a gente vai continuar com o pé no acelerador nessa frente. Pedro, acho que você tem para mais uma. Na verdade, são duas que têm mais ou menos o mesmo escopo. Uma do Gabriel, que pergunta sobre, dado que a gente está com uma posição de caixa líquido relevante, quais são os focos de M&A, e o Guilherme Fonseca, na mesma linha, ele pergunta especificamente se teria algum M&A em scoring e antifraude para perseguir. Vamos lá. Sem ser repetitivo demais, né? Mas a gente tem olhado principalmente aquelas 3 dimensões, né? Eventualmente, empresas que têm uma presença muito forte numa geografia que a gente eventualmente não tenha conquistado tanto. A gente está olhando empresas que estejam nesses 3 pilares de serviço que a gente já está, né? O pilar de serviço de assinatura, tem alguns ativos muito interessantes que complementariam nossas ofertas. Tem ativos interessantes ainda no âmbito de meio de pagamentos e scoring, já respondendo a sua pergunta. Não são os mais quentes, tá? Mais quentes do ponto de vista de maturidade da análise. E, obviamente, tem alguns usos de plataforma também. O que acaba acontecendo que é interessante, né? Na medida que você faz uma aquisição, você a integra e você passa a ganhar uma competência que você não tinha, você pode se dar o luxo de olhar um pouco mais na adjacência. Ou seja, dificilmente a gente entraria num negócio, uma segunda derivada de meio de pagamentos antes da aquisição de M4U. Passado alguns meses de M4U e a gente ganhando conforto e competência que a gente começa a entender do assunto, isso nos ajuda a alastrar um pouquinho a nossa área de busca. Então, a gente hoje ainda está, obviamente, olhando mais na mesma área que a gente tem olhado no último ano, mas dando um pouco da direção de como é que funciona a nossa cabeça. Na medida que a gente vai ganhando essas competências, a gente pode se dar o luxo de diversificar um pouquinho mais, ainda, de certa forma, mitigando o risco, porque a gente também não quer fazer aquisições em áreas que a gente entenda muito pouco, né? A tendência é pegar áreas que a gente consiga alavancar, que a gente tenha sinergia, que a gente tenha pelo menos conhecimento suficiente para poder avaliar bem os negócios. Então, dito isso, o resto é especulação, assim, M&A é olhar muita gente para você acabar fazendo um filtro grande e ficar com alguns poucos que, de fato, fazem sentido. Pedrão, algo mais ou encerramos por aqui? Acho que encerramos e, de qualquer forma, a gente está anotando todas as demais perguntas aqui que vieram pelo chat e Q&A, e aí a gente endereça na sequência por e-mail para todo mundo. Perfeito. Gente, muito obrigado por ter participado aqui na nossa conferência de resultados. Sim, acho que a mensagem final a gente está bastante satisfeito. O trimestre, acho que ele sedimenta algumas das coisas que a gente vem indicando há algum tempo, ele inaugura algumas etapas novas e, em linhas gerais, a gente está numa boa fase. Assim, os vários vetores de crescimento, de coisas que a gente vem trabalhando, eles têm se alinhado bastante, o que acho que abre boas oportunidades aqui para os próximos 12, 24 meses. É isso, gente. Bom dia para vocês e bom final de semana em breve. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia.